E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Dessa vez eu vou mostrar como extrair dados de um arquivo PDF para ele poder a gente colocar dentro de uma planilha os dados do Google Planilhas. Vamos dar uma melhorada aí. Aqui dentro eu tenho um arquivo que é uma nota de crédito, né? O pessoal sempre me pede, né? Então vamos lá. Então a nota de crédito dá para ver que tem uma lista, vamos dizer assim, vertical, né? Na vertical, onde o cabeçalho está de cima para baixo e os dados estão à direita desse cabeçalho. E também no mesmo documento tem uma planilha, uma tabela aqui horizontal. Então os dados estão um do lado do outro e os valores estão abaixo desses dados, tá? E eu quero extrair algumas informações aqui para preencher uma planilha. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para a pasta, vou apertar com o botão direito e vou abrir ele com o Anti-Gravity. Já expliquei em aulas passadas aí como é que a gente faz para usar ele, tá? Tá aqui o nosso arquivo PDF, a gente consegue visualizar aqui a mesma nota de crédito, tá? E aqui do lado direito nós temos a nossa inteligência artificial, que a gente vai trabalhar nela para fazer a extração destes dados aqui. Então eu vou direcionar ela para usar uma biblioteca do Python, né? A gente vai fazer essa extração usando o Python. Então eu vou fazer assim, ó. Quero extrair os dados do arquivo e aí eu puxo o arquivo e mostro para ela o arquivo que eu quero fazer a extração. Usando a biblioteca, e aqui é o nome da biblioteca, PyMu-PDF do Python. Aí eu só vou dizer assim, ó, esse arquivo possui tabelas horizontais e verticais. Tome cuidado para tentar identificar isso corretamente. E aí eu vou falar o seguinte, me traga o resultado da extração num arquivo JSON. E aí a gente vai dar uma, eu não vou dizer dificultar, né? Mas dar uma elocubradinha para mostrar para vocês o que é um arquivo JSON. Ele é muito bom para fazer coleta de dados de forma organizada e aí você consegue, vamos dizer assim, pegar mais fácil essas informações. Então vamos lá, dar um OK aqui para ver como é que ele vai criar isso daí. Enquanto isso, vamos aqui abrir o Google, vamos aqui nessa parte do Google Planilhas. Eu vou criar uma planilha em branco, vou chamar ela de extrator nota de crédito, NC, tá? Eu já sei alguns dados que eu quero fazer a extração da nota de crédito, então eu vou criar aqui rapidamente o cabeçalho. Quando estiver pronto eu volto. Perfeito, voltando aqui, então são esses dados que eu vou buscar ali da NC, só para dar exemplo para vocês. Então o número, a data de emissão, a descrição, a UG favorecida, PT-RES, ND, PI e valor. Se eu for aqui na NC, né, então são alguns dados dessa parte aqui e outros dessa parte aqui, como UG favorecida, ND, PI, valor, tá? Então vou voltar lá para o Anti-Gravity, deixa eu fechar aqui, vamos lá. Então olha só, ele criou esse arquivo extracted PDF no formato Python, ele já executou o arquivo e acabou criando esse arquivo JSON com os dados extraídos. Então vamos lá. Então dá para ver, ó, por exemplo, o número que é que a gente precisa, ele já trouxe aqui, ó, o gemitente. Então aquela coluna
né, aquele cabeçalho que estava na horizontal, aliás, na vertical, ele já trouxe aqui. Então fica fácil. Quando eu falar para ele identificar a data de emissão, ele já vai saber que é essa daqui, o número ele já vai pegar aqui, tá? Vamos ver agora o outro sistema, ó. O outro sistema que tinha tipo, item e tal. Olha como é que ele fez. Ele botou. Então, o tipo é a origem, o item é o 1, né? A numeração é 1, a UG favorecida é 160462, a ESF aqui é o 1, o PT-RES é esse daqui, tá? A ND, ó, tá aqui. O valor é o último item, ó, o valor está aqui. O PI é o penúltimo item está aqui. Isso na tabela 1 e aqui ó, na tabela 2 a mesma coisa. Por que tabela 1 e tabela 2? Né? Se a gente voltar lá na nota de crédito, a gente vai ver aqui ó, que eu tenho uma tabela que é a origem do crédito e a outra tabela que é o destino do crédito. Eu vou preferir pegar sempre o destino do crédito. Tá? Então, quando eu for pedir para ele pegar esses dados daqui, eu vou pedir para ele pegar os dados da tabela index 2 e não da tabela index 1, tá? Então, a partir de agora ficou muito fácil. Eu vou aceitar aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar o seguinte: eu quero que o item número seja preenchido na coluna A. O item, por exemplo, próximo aqui, a data de emissão. A data de emissão seja colocado na coluna B. Ou então eu amarro pelo nome do cabeçalho, né? A data eu quero que seja colocado na planilha, onde o cabeçalho tenha o nome data de emissão. E é sempre bom dizer que o cabeçalho, nesse caso aqui, está na linha 1, tá? Para ele poder identificar. Às vezes o cabeçalho não está na primeira linha, está na terceira, sei lá. Então você tem que indicar para ele. Por padrão, ele sempre vai pegar a primeira linha, tá? Tem um porém aqui. Eu vou precisar de um arquivo chamado... na verdade a gente renomeia ele, né? É um arquivo JSON que vem lá do Google Planilhas, do Google Cloud. Esse valor, esse arquivo, né, vocês têm que pegar. Então eu não vou fazer isso, eu já vou colocar o arquivo credentials aqui, tá? Eu vou pular essa etapa, mas não tem nenhum mistério. Inclusive eu vou perguntar para ele aqui, ó, como faço para preencher os dados extraídos em uma planilha do Google Planilhas. E por que eu estou falando isso, fazendo essa pergunta? Porque eu estou mostrando para vocês, quando você não sabe fazer alguma coisa, você tem que pedir para a IA e ela vai te explicar. Tá? Então eu quero pegar esses dados aqui do PDF e quero preencher a planilha do Google Planilhas. Tá? Então ele vai te dar esse passo a passo aqui, ó. Acessar o Google Cloud Console, e o bom é que ele já dá o link, então se eu clicar aqui, ó, ele já vai para o site. Ele vai pedir para criar um projeto, né? E aí você vai fazendo. Tem que ativar o Google Sheets, Google Drive. Ele vai te dando passo a passo aqui, até que no final das contas, deixa eu ver se ele mostra aqui, você tenha um arquivo, ó, chamado um arquivo de credenciais, que a gente normalmente nomeia como credentials JSON, né? Então é assim que eu faço. Eu vou pausar aqui, vou pegar esse arquivo fazendo esse passo a passo dele. Vocês podem de repente pausar a imagem aí e entender como é que se faz. O objetivo é isso aqui, ó. A gente pegar esse arquivo e credentials.json, eu vou colocar ele aqui do lado, e é a partir dele que ele vai ter autorização para se comunicar com a minha planilha, tá bom?
Perfeito, já coloquei aqui o arquivo credentials.json. Por questão de segurança, óbvio, eu não vou clicar nele, que senão vai aparecer aqui toda a minha chave, né? Mas com o arquivo lá, já tudo ok. O que eu tenho que fazer agora? Para facilitar, né? O que eu costumo fazer? Eu falo assim, ó. Na minha planilha do Google Planilhas, os meus cabeçalhos são. E aí eu venho aqui, cadê a planilha? Copio aqui, Ctrl C, volto e dou um Ctrl V. Beleza. Então eu estou mostrando para ele, vou dar um espaço aqui, quais são os meus cabeçalhos. E aí eu vou falar assim, ó, quero que o item, e aí eu vou copiar esses dois aqui. Na verdade, eu vou copiar um só o número. Quero que o valor do item número seja preenchido na coluna aonde o cabeçalho é. E aí eu venho aqui, ó, copio o cabeçalho. Cabeçalho é número. E vou fazendo isso para todos os itens. Vou para acelerar o vídeo aqui, daqui a pouco eu volto. Ok, então preenchi tudo. O único detalhe que eu coloquei é que até a descrição tá nessa forma vertical aqui que ele pegou a tabela. A partir daqui eu coloquei para os valores abaixo, quero que sejam extraídos da tabela index 2, que é essa tabela aqui. Então ele vai pegar os valores dessa parte aqui, ó, da segunda parte, tá? Do destino do crédito. Beleza? Então vamos lá, vamos dar um play aqui, vamos ver o que ele vai fazer. A ideia é ele criar um script que consiga fazer essa extração. E aí ele vai usar, obviamente, o arquivo credentials. Tá, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Quando ele finalizar aqui, eu volto com vocês. Ok, então ele criou aqui o arquivo enviar para os sheets. Eu vou aceitar. Foram 100 linhas de programação. E eu vou executar ele para mostrar que ó, a planilha está vazia, né? E aí vamos dar o play aqui para ver como é que ele vai fazer essa extração. Então ele começa a rodar no terminal aqui o script, né? Ele deu um erro. Deixa eu ver aqui. Então sempre quando tem erro, eu copio, dou Ctrl L, né? Ou jogo aqui e dou play para ele tentar resolver. E sempre vai ser assim. Como eu não entendo nada de código, eu não consigo resolver. Então eu jogo para ele e ele faz a correção. Ele falou que a planilha não foi compartilhada com o e-mail robô da conta de serviço. Mas foi, tá? Eu vou ver o que aconteceu e daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, voltando aqui, eu já entendi. Ele tinha pedido no código para eu escrever o nome da minha planilha e eu não escrevi, óbvio que vai dar erro, né? Mas ele, depois que eu mostrei a minha planilha para ele, ele já preencheu aqui. Tá, então vamos rodar de novo, mostrando aqui que a planilha está vazia e vamos rodar. Perfeito, rodou, ele colocou aqui, ó, os valores que foram inseridos, né? Ele está dizendo aqui. E eu vou lá para a planilha agora. Ó lá. Número, data de emissão, a descrição toda, ao G favorecida, PTRES, NB, PI e o valor. Então tá aí, simples assim, a gente consegue extrair os dados de arquivo PDF para uma planilha do Google Planilhas. E se eu colocasse mais PDF, como já tem um padrão, né? O PDF aqui de nota de crédito ele tem um padrão, vai funcionar, tá? Ele vai também pegar essas informações
e vai conseguir colocar ali. Eu não vou colocar mais nota de crédito por questão de segurança dos dados, né? Mas eu tenho certeza absoluta, como é o mesmo padrão, ele conseguiria fazer. E aí, lembra daquele link do sistema? Eu posso criar um sistema em que eu faço o upload de um arquivo PDF, por exemplo, dentro desse sistema, aperte um botão e ele vai lá e preenche a minha planilha. Esse mesmo sistema pode me permitir pegar 10, 15 arquivos PDF, fazer o upload de todos eles, apertar um botão e ele sair preenchendo a minha planilha. Outra coisa interessante que eu posso fazer vamos supor que aqui nessa coluna, ao invés de ele só escrever a ND aqui, eu querer, sei lá, deixar com um esquema de cores, alguma coisa assim. Eu posso clicar aqui em formatar. Aliás, deixa eu ver aqui se é formatar ou se é dados. Dados, validação de dados. É validação de dados, sim. Eu boto aqui, ó, ND15, boto dessa cor. Eu posso botar aqui uma outra ND, botar outra cor e assim por diante. E aí quando ele for jogar o valor aqui, quando ele jogar o número aqui, ele já vai fazer a validação da cor, por exemplo. Outra coisa que dá para fazer é, ele está, por exemplo, falando que isso aqui vai para o comando da brigada. Eu tenho uma outra coluna aqui, chamado, por exemplo, destinatário, ou M de destino, ou M responsável, enfim. E aí fazer com que ele crie uma regra para, depois de colocar os dados aqui, ele lê o item descrição e se uma palavra-chave, por exemplo, CMDO, BDA, INF, AMV, estiver nesse texto, ele consegue mudar a outra coluna ou escrever isso que está aqui dentro numa outra coluna, né? Aqui também, deixa eu ver se esse daqui está falando empenho imediato. Às vezes ele dá um prazo, né? Empenhar daqui a 30, em até 30 dias ou empenhar dia 30 de abril. Eu posso também pegar essa informação da data do prazo e também fazer o que você quiser. Você pode fazer ele preencher uma coluna de prazo, enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas aí dependendo da sua criatividade. Bom, vamos ficando por aqui. Isso é muito bom, muito prático para você fazer o uso de informações repetitivas que você demoraria muito tempo para ficar abrindo o PDF, pegando o item, colocando na planilha, vai no PDF, pega o próximo item, joga na planilha, enfim, né? Eu posso criar um looping aqui de forma que ele vá pegando as informações, ele preenche e para manter a formatação ele copia os dados dessa linha para a linha de baixo e joga por cima os dados do próximo PDF. Ele identifica a última linha preenchida, cria, copia os dados dessa última linha, coloca na linha de baixo e faz a extração dos dados aqui. Dessa forma ele vai mantendo a estrutura, toda a estrutura. Às vezes tem fórmula, às vezes tem, igual eu coloquei aqui esse esquema de cores, uma lista suspensa, né? Ele vai mantendo tudo isso, vai deixar sua tabela ali, sua planilha, toda ela formatada, sem muito trabalho, tá fazendo dessa forma. Então espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí, faz comentário, pede um próximo sistema, alguma coisa que vocês estão tendo dificuldade aí, para ver se eu consigo ajudar. Um grande abraço, valeu!